pessoa, tudo bem? Professora Ellen Vargas aqui mais uma vez para apresentar para vocês um novo conteúdo de LPT. Vamos apresentar tipologia textual narração. Então fique ligado, aumente seu volume aí e vamos prestar bastante atenção nessa videoaula. Então, gente, a narração, ela é uma tipologia textual. O que é isso, Ellen? A tipologia textual nada mais é que uma sequência de discursos, de verbos, de textos que estão fundamentados em algum contexto. Por exemplo, nós estudamos o gênero fábula, vocês lembram? No gênero fábula, nós temos aí uma tipologia textual, porque a fábula ela está representando também uma narrativa. Então, dentro da narrativa, nós podemos ter vários tipos de tipologia textuais. A partir do emprego do verbo em primeira pessoa, em terceira pessoa. Então, a tipologia é a forma como eu emprego aquele texto. No caso da narração, é uma fala em primeira pessoa, em que ao narrador personagem, há toda uma história envolvida, e nós vamos ver isso agora em detalhes. Então, pessoal, a narrativa, ela é considerada uma sequência de fatos que conta uma história. Essa história pode estar relacionada a alguém, fora daquela pessoa, apenas como observador, ou conta a sua própria história. Então, vamos fazer uma análise, eu diria, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos analisar a palavra pente, tá? Isso aí é só uma brincadeira para a gente trabalhar a memorização. A palavra pente, vamos pegar as iniciais, P-E-N-T-E. Então, a palavra pente, ela vai apresentar aí os elementos da nossa narrativa. O P de pente são os nossos personagens. Então, toda narrativa tem que ter personagens, né, gente? A letra E representa o espaço. Toda história acontece em um espaço físico. A gente precisa entender como essa história se desvela, como ela acontece em um determinado espaço. A palavra N é o narrador. Toda narrativa tem que ter um narrador. Ele participa como personagem principal da história ou ele observa o personagem principal daquela história. Então, P-E-N-T, tempo. Toda narrativa tem um tempo cronológico ou psicológico. Ele vai narrar fatos aí, obedecendo aí um período, ontem, hoje, amanhã, depois, ou psicologicamente, em sonhos, em pensamentos, enfim. E por fim nós temos o enredo da palavra pente, né? Enredo. O enredo é todo o que acontece de fato naquela história, tendo um final, tendo um desfecho, tendo um clímax. Toda história tem que ter início, introdução, o eixo introdutório, em que nessa introdução eu vou explicar alguns passos dessa história. No desenvolvimento, eu vou ter que fazer com que aquelas citações ali que eu coloquei da história, elas aconteçam de fato, obedecendo o espaço, personagens. E no final, eu tenho que colocar o clímax. O que aconteceu nessa história? Para que ela fique coerente, coesa. O que é isso, Ellen? Ela seja entendida, ela não fique ali uma coisa sem ligar nada com a outra. Então, eu preciso de uma história, gente, narrada, que tenha início, meio e fim. Que ela tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E que isso seja bem compreendido por quem está lendo. Queria colocar para vocês agora esses elementos de forma exemplificada através do livro O Pequeno Príncipe. Muitos de vocês já podem até ter lido, é um livro fantástico que retrata aí a história de um menino, de um garoto, que ele vivencia muitas aventuras e essas aventuras acabam sendo meio que de ensinamentos morais e filosóficos para as pessoas que o leem, né? É um livro curto, é uma abordagem narrativa e nós temos aí esses elementos que eu queria mostrar agora para vocês. Então vamos lá. Nós temos aí o personagem principal ou protagonista. Toda narrativa, gente, tem que ter um personagem principal. O personagem principal é o Pequeno Príncipe e também o piloto, que acaba sendo um narrador, ele acaba narrando a história como observador o tempo todo ali naquele vai e vem de adentrar uma história ou outra, que são fantásticas, né? Nós temos também o antagonista. O antagonista é o vilão da história.
ele é o rival. Por exemplo, no Pequeno Príncipe nós temos o rei com a sua ganância, né? O astrônomo turco, o vaidoso, o acendedor de lampiões, homem de negócio, a Rosa. Então são personagens aí que trazem um certo mal-estar ao longo da história. Então, na narrativa, pode-se haver sim um antagonista, que é aquele que faz, entre aspas aí, né, as maldades, o vilão da história. Os coadjuvantes são aqueles personagens que aparecem eventualmente. Eles não estão o tempo todo como protagonista, como o Pequeno Príncipe, mas eventualmente eles podem aparecer. Por exemplo, o elefante dentro da jiboia, do Pequeno Príncipe, a serpente, a raposa. Então, esses aí são os personagens da palavra pente, lembrei o P? Então, é o primeiro momento aí para entendermos aí quais são os elementos base aí da nossa narrativa, ok? Vamos agora para a segunda característica de elemento base da nossa narrativa. O segundo elemento base aí da nossa narrativa, lembra da palavra pente? É a letra E agora, né? Então, é o nosso espaço. Toda história acontece em um determinado espaço. No caso do Pequeno Príncipe, nós temos aí o deserto do Saara, que foi um lugar em que o Pequeno Príncipe pousou. Nós temos também aí o planeta B612 também, que é caracterizado como um espaço. Então toda a história, toda a narração tem que ter, inicialmente, essas características de personagem, de espaço. N da palavra pente, nós temos aí um narrador. O narrador, gente, é o personagem que participa da história. Ele inicia no papel de narrador contando as recordações de infância, no caso do Pequeno Príncipe. Ele adorava desenhar. Ele falava que alguns adultos lhe aconselhavam a deixar esse sonho para lá, então ele se empenha na profissão de aviador. Nós temos um exemplo aí no capítulo 1 do Pequeno Príncipe. Acompanhem vocês aí. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem histórias vividas. Uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Então ele está aí apresentando a sua narrativa, se colocando na observação dos fatos. Entendam vocês que o narrador, ele pode estar presente como observador ou como participante daquela história em particular. A palavra pente representa o tempo, gente. O tempo, isso mesmo. Toda narrativa tem um tempo. Foi há quantos anos atrás? Foi ontem? Foi hoje? Que horas que aconteceu? Eles saíram à tarde, de manhã. Então isso aí representa o tempo cronológico, que apresenta aí o espaço-tempo em uma passagem de passado, presente e futuro, certo? E nós temos também uma segunda forma de expressar o tempo aí, que é o tempo psicológico. Ele pode estar falando do sonho que ele teve, ele pode estar apresentando uma imaginação, ele pode estar apresentando aspectos do imaginário que compõem aí o tempo psicológico, tá bom? Algo que eu acho importantíssimo na construção da narrativa, gente, é o enredo. O enredo, na realidade, é a construção de toda a história, né? Então, se eu penso nos personagens, se eu penso no tempo, agora eu tenho que construir tudo isso. Então, o enredo, ele tem uma introdução. Na introdução, tem uma harmonia aparente, tem personagens apresentados, tem lugares apresentados. Depois de tudo isso, acontece um conflito. Tem que ter um conflito. O conflito é o problema que surge para ser resolvido no final. Que esse final se caracteriza pelo clímax ou desfecho. Como é que é isso? Se eu dei uma introdução para minha história, aconteceram isso com os personagens, um conflito, eu preciso dar um desfecho. Positivo ou negativo, harmonia ou desarmonia. E a gente pode ver muito em filmes isso, né? Tem filmes que o personagem, ele se dá bem no final ou se dá mal. Algumas vezes as pessoas detestam alguns filmes ou algumas séries quando vem o personagem principal morrendo, fazendo mal a alguém que você não queria que fizesse, enfim. Acaba que tem aquele desfecho desagradável. Mas quem dá o desfecho para a sua história é aquele que a constrói. Certo, gente? Então, essas são as características principais para a construção da nossa narrativa, ok? Fiquem ligados na nossa atividade, porque eu vou querer que vocês construam, produzam aí um texto apresentando os personagens de vocês, o tempo em que ocorre essa história, o enredo, compondo aí a introdução,
o clímax e o desfecho dessa história, tá? Então vocês vão aí agora construir com 20 linhas, com até 20 linhas, tá? O mínimo aí seriam 10, tá? Mínimo de 10 linhas, máximo de 20. Vocês vão construir um texto narrativo apresentando para mim personagem, a história, o enredo, o clímax e o desfecho de tudo isso, sendo que os personagens devem se mover, deve ter uma ação em um tempo específico, tá, gente? Façam e me mandem aí, tá bom? Essa atividade de vocês. Vocês podem estar entrando aí na plataforma, digitando o texto de vocês e vão estar me enviando para que eu possa corrigi-lo, tá? Bons estudos, que vocês realmente se empenhem aí na compreensão dessa nossa aula de hoje. Um grande beijo, até a próxima aula, gente!